Olá, boa tarde. Meu nome é Cirlei Brant, eu sou massoterapeuta e hoje eu estou com a doutora Fernanda Ferreira. Ela é psiquiatra, tem pós em transtorno do espectro autista, pós em andamento, né? Pós-graduanda em psiquiatria da infância e adolescência e internação precoce. Possui curso para prescrição de cannabis medicinal. Boa tarde, Fernanda. É um prazer estar aqui. Que bom te receber. É assunto para um dia inteiro de conversa, né? Então, eu vou te perguntar sobre os tratamentos alternativos, principalmente falar um pouquinho sobre a cannabis na prescrição medicinal, né? Na forma medicinal. Eu, como massoterapeuta, eu já fiquei sabendo que tem óleos, né, que eu posso usar também na massagem. Fala um pouquinho sobre isso. Tá certo. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, Cirlei. Sobre, você já me apresentou, né? Só para realmente reforçar, né? Eu sou médica, atuo na área da neuropsiquiatria, também trabalho com medicina integrativa e também tenho o meu foco do meu trabalho é o transtorno do espectro autista, mas o meu trabalho eu tenho auxiliado muitas pessoas de todas as idades, diversos transtornos neuropsiquiátricos, né, entre outros, né, entre outras afecções. Falando um pouco mais sobre a cannabis, né? A cannabis ela veio como um divisor de águas no tratamento aos meus pacientes da neuropsiquiatria, tanto nos autistas, né, nas crianças autistas, mas também para diversas outras afecções, né? Então, pessoas com dores crônicas, Parkinson, Alzheimer, e falando um pouco sobre seu trabalho também na massoterapia, né? Você é uma pessoa que atua também na área da saúde, auxilia pessoas também, né? Para o bem-estar, para a melhoria da qualidade de vida. A cannabis, ela tem sim a sua apresentação em forma de óleo, né? Em forma de óleo, é um tratamento, o mais utilizado da cannabis medicinal hoje em dia, o mais utilizado é o óleo. Também tem loções, né? Loções. Hoje em dia tem diversos tipos de apresentações, né? Tem cápsulas, vem também diferentes meios, por exemplo, tem até lubrificantes íntimos também, de cannabis medicinal, que ajudam pessoas, por exemplo, que têm dores na hora da relação, né? Então, assim, para um uso recreativo, não, é realmente para quem sofre de dispareunia, que é uma dor durante a relação sexual. Então, assim, é importante a relação da cannabis com a dor, né? Então, nós temos um sistema, que esse sistema ele se chama endocannabinoide, ele vem sendo estudado desde os anos 80, 80, 90, né? E naquela época, nos anos 80, tinha 100 artigos falando sobre cannabis. Hoje em dia, a gente vê que todos os dias saem milhares de artigos falando sobre cannabis medicinal, né? A sua utilização. Então, nós temos um sistema chamado sistema endocannabinoide. Esse sistema endocannabinoide, ele é responsável pelo equilíbrio entre os outros sistemas. E na dor, né? Você trabalha, com certeza, você trabalha bastante com pessoas que têm dores, né? Dores crônicas diversas, somatizações, muitas vezes realmente dores osteoarticulares. Então, a cannabis, ela entra realmente na modulação da dor, né, da diminuição da ansiedade, né, melhora de sintomas que atrapalham muitas vezes a interação social, o convívio familiar daquela pessoa, né, a sua disposição, seu ânimo. Então, ela entra trazendo diversos benefícios. Realmente incrível quando uma pessoa começa a utilizar a cannabis medicinal. Não é para todo mundo, no entanto, em muitos países ela é utilizada como suplementos, inclusive, mas todos os públicos, em algum momento, né, todas as pessoas em algum momento podem se beneficiar. Então, quando a gente fala sobre o sistema endocannabinoide, esse sistema que ele atua no equilíbrio dos sistemas, temos receptores no nosso organismo, né? Então, naquela época, ali, em 1980, 1990, foi estudado esses receptores, CB1, CB2, o CB1, por exemplo, ele vai ser encontrado no sistema nervoso central, na membrana celulares, né, do sistema nervoso central, das células do sistema nervoso central, e assim também no fígado, em outros
em outros, nas células gordurosas, né? E esses receptores eles são responsáveis por receber os canabinoides. Tem o CB2 também, que ele é mais o sistema imunológico. Então, a atuação da cannabis no sistema imunológico também é muito importante. Então, pessoas imunossuprimidas, né, existem estudos sobre isso também, que podem se beneficiar. Então, ou com algum defeito no sistema imunológico, digamos assim, né, doenças autoimunes, por exemplo, né, é utilizado muito na psoríase, por exemplo. Eu tenho um paciente que ele tem artrite psoriástica com um excelente resultado com o uso da cannabis medicinal. Ele fez o desmame de todos os alopáticos que ele fazia uso, a gente entrou como auxiliar, ele fez desmame via oral, a gente entrou como auxiliar, foi utilizado sublingual, na realidade sublingual, sim, abaixo da língua, porque a absorção ali, né, pelos capilares abaixo da língua é mais rápida, porque não envolve outros sistemas. Então, com excelente resultado. Da fibromialgia, por exemplo, tenho pacientes também com excelentes resultados. O uso tópico é muito interessante, né? Porque na fibromialgia a gente tem os tender points, né? Que são conhecidos, né? São os 18 pontos ali dolorosos. Geralmente é utilizado para diagnóstico. Além disso, também se verifica que a pessoa também, isso tira o sono dela, faz ela acordar cansada, dores no corpo, indisposta, sempre tem um transtorno de humor ali associado. Então, assim, a cannabis pode ser utilizada nessas pessoas, tanto como via oral, como também na massagem, né? Então, assim, ela é absorvida também pela pele, né? Então, nós, na nossa pele, temos capilares também. Então, assim, esses capilares, eles vão... essa medicação, digamos assim, né, um fitoterápico, vai ser absorvida pela pele, né? E com a frequência vai se tornando realmente algo que vai sendo estocado. Nosso organismo, nós temos endocannabinoides, temos algo que produzimos. Se temos receptores, né, nosso organismo não gasta energia à toa. Se temos receptores, temos algo, né, que esse receptor recebe. Então, temos endocannabinoides. Esses componentes foram estudados, muito importante a anandamida, auxilia muito na interação social, enfim. Eles fazem mediações, né? Então, só que eles são só produzidos sob demanda. Então, se temos um estímulo de dor importante, eles são produzidos em uma quantidade, às vezes, reduzida. Então, a gente entra aí com a cannabis, porque ela é ela que tem mais canabinoides. Então, a gente entra para suplementar, digamos assim, para melhorar realmente a resposta, essa modulação. Então, por exemplo, temos um estímulo doloroso em uma articulação, em um tendão. Então, temos um estímulo doloroso, nosso organismo, ele, naquele momento, é produzido endocannabinoides que vão interagir, né, nesse estímulo doloroso, vai inibir. A cannabis, ela entra no sistema inibitório, né? Então, ela vai inibir essa dor, modular essa dor. O endocannabinoide. Já a cannabis, quando você utiliza, ela melhora essa resposta, ela aumenta, né? O CBD ele aumenta muito a resposta, por exemplo, da anandamida. O CBD é um componente da cannabis, temos outros componentes também, tem o THC, que é conhecido pelo efeito psicogênico, né? Às vezes, psicogênico, digo, é efeito psicoativo mais falado, inclusive as pessoas tendem a ter um preconceito por conta do efeito psicoativo. Enfim, o CBD também tem um efeito psicoativo, porque ele interage com o sistema nervoso central. O THC também, só que o THC em altas doses, ele pode ser capaz de promover uma ansiogênese, aumenta a ansiedade, pensamentos de cunho paranoide. Então, não é indicado para todo mundo, igual eu falei. Por quê? Porque pessoas que têm uma predisposição, por exemplo, para esquizofrenia, para esses tipos de transtornos da saúde mental, não é indicado o quê? O CBD, a cannabis toda, Fernanda? Não. O THC, a gente faz uma formulação para aquela pessoa, né? É feita, a gente não, né? A gente prescreve, né? E é feito uma formulação direcionada para essa pessoa. Então, com mais CBD, por exemplo, que já tem efeito antipsicótico, e menos THC. Então, assim, o universo da cannabis medicinal ele é muito amplo, é assunto para o dia inteiro mesmo, né? Mas falando sobre o seu trabalho, eu acho muito importante puxarmos isso realmente, que é uma coisa realmente um adicional, acredito. As pessoas são duas coisas que se auxiliam, né? E ela é encontrada, a gente sabe, né, que a cannabis, de forma medicinal, ela ainda precisa da prescrição médica, né? Tanto oral como, vamos dizer, na formulação para creme, para massagem, né? É isso?
eu não consigo encontrar sem ser via médico, né? No Brasil ainda, né, se você for, por exemplo, igual eu falei, né, em países como Estados Unidos, Canadá, Uruguai, entre outros países que já têm o uso, realmente ele é liberado, né, da cannabis, você encontra em farmácias, em lojas de produtos naturais, e as pessoas utilizam até como suplementos. O hemp, né, que é aquele que é a planta, realmente é o extrato rico em CBD, né? Então é aquele que auxilia realmente na ansiedade de forma importante. Então, as pessoas utilizam isso realmente como forma de relaxar mesmo o estresse cotidiano que nós vivemos. E sobre o Brasil, né, ainda temos toda uma política socioeconômica que inviabiliza e torna inacessível para muitas pessoas. Então, as pessoas hoje em dia não têm muitas vezes essa informação, apesar de estar aí na internet. Se você for procurar, você vai achar diversos artigos, trabalhos científicos falando sobre isso. Só que no Brasil ainda tem essa grande barreira que realmente é a ignorância da população, porque está inacessível. Então, para a pessoa, às vezes, conseguir, ela tem que conseguir de uma forma ilegal. Então, qual que é a forma legal no Brasil? É através de uma prescrição de um médico que seja prescritor, que realmente entenda sobre medicina canabinoide, né? Então, porque é uma extensão da graduação, não é algo que aprendemos durante a faculdade, né? É depois. Então, assim, é até meio que um absurdo, né? Quando eu descobri sobre o sistema endocannabinoide, eu falei, como que eu não sabia sobre isso, como eu não estudei sobre isso e precisei estudar. Então, assim, é através de prescrição médica. Então, a pessoa passando por uma avaliação médica para ver se ela tem realmente, ela é uma pessoa que vai se beneficiar da cannabis. E é feita uma prescrição, geralmente temos pessoas, revendedores, associações, né? Então, pode vir de fora, realmente, tem produtos que são importados e certificados pela Anvisa, e também temos associações no Brasil, como a Abraço Esperança, né? E entre outras também, que tem padrão internacional, são excelentes, mas às vezes tem uma certa burocracia quanto a essas políticas. Preconceito, né? O preconceito, infelizmente, ele existe. Eu falo que o preconceito ele vem da ignorância sobre o assunto, porque a partir do momento que você sabe, você estuda, né? Você adquire esse conhecimento, isso você quebra. Então, existe, infelizmente, no nosso país, essa barreira que eu acredito que a gente pode. Sim, nós podemos sim falar mais sobre isso, por isso que eu não tinha antes tanto contato com redes sociais, eu trabalhava mais dentro do meu consultório, né, com meus estudos e tudo, e agora eu estou com um pouco mais fazendo essa promoção da saúde mesmo, compartilhando conhecimento. Comecei a falar mais no Instagram, fiz uma página no YouTube e eu quero compartilhar conhecimento, porque a partir do momento que a pessoa tem esse conhecimento, ela pode se beneficiar, ela pode ser auxiliada. Então, muitas pessoas que têm efeitos colaterais diversos com medicamentos alopáticos, a gente precisa ver o ser humano como um todo. Então, se você eu comecei a atender muito na área da psiquiatria, logo eu fui para a neurologia, logo eu fui para a medicina integrativa. Por que eu tive esses espaços? Porque eu observei as limitações que tinha, realmente, que havia, né, nessa minha área de atuação. Então, eu percebi que eu poderia fazer mais para essas pessoas. Fernanda, nós vamos voltar aqui, conversar mais sobre isso. É um assunto extenso, é importante, acho que nós abrimos, né, essa conversa para quebrar esse preconceito, essa ignorância. E te agradeço por estar aqui. Vamos voltar a falar sobre isso, tá? Tenha uma boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigada.